Como sair na frente de 99% das pessoas em relação ao futuro. Esse vídeo aqui eu vou deixar alguns passos, 3 passos, que vão lhe ajudar você a já estar na frente de pelo menos 99% das pessoas que você convive. Então, o que acontece? Hoje tá um dia muito chuvoso em Recife, muito chuvoso. E eu tô saindo de uma gripe, então ainda tô voltando aquele ritmo normal de gravar, de postar conteúdo, de estudos e de trabalho. Eu tinha dado uma diminuída para conseguir recuperar, voltar a imunidade e levantar. O que acontece? Eu tava no melhor do sono, nesse friozinho, dormindo bem, tava sonhando, e de repente eu sinto aquele cutucado e eu acordo. Quando eu acordei, minha esposa pegou e falou: amor, troca o bebê porque a fralda encheu de xixi e estourou, então tá vazando. Aí eu levantei da cama assim, cansado, e fui trocar. Peguei ele e fui trocar. Quando eu comecei a trocar, eu percebi que a fralda não só tinha vazado, como tinha molhado o body e a calça dele. Então, tive que trocar a fralda, depois trocar a roupa, tirar a roupa, né? Trocar a fralda, depois colocar uma nova roupa nele. Depois de fazer isso, eu fui e fui botar ele de volta pra dormir. Então, como normalmente ele gosta de dormir mamando, eu botei pra minha esposa, pra ela amamentar ele, pra depois ele dormir novamente. Então, quando eu fiz isso, vou deitar pra dormir. Só que eu olhei pra mim assim, refleti e fiz: nossa, eu não tô com sono, eu não tô cansado. Se eu for deitar aqui é só pra ficar procrastinando. Então eu fiz assim: não, vou começar a fazer as minhas tarefas que eu tenho que fazer e retirar os atrasos. Então peguei o celular, peguei os meus fones de ouvido e saí do quarto já pra estudar e fazer as atividades. E a partir daí é que entra essa minha reflexão, que eu anotei aqui em alguns pontos. Que é o seguinte: para ter uma vida ideal e construir um futuro, você necessariamente vai precisar fazer escolhas. Então a gente vai ter que voltar um pouco à Grécia Antiga. Na Grécia Antiga existiam muitos debates sobre o ideal, o lugar perfeito. Então Platão e Aristóteles, que eu vou citar esses 2 exemplos, sempre quando eles queriam refletir sobre algum problema, alguma solução, eles tentavam criar uma utopia, algo perfeito daquela situação. E é sobre isso. Eu sei que não existe vida perfeita, mas você deve ter pelo menos em mente qual a vida que você quer construir, qual vida você deve estar construindo, no caso. E aqui entra nos 3 primeiros casos que eu quero fazer. Por quê? Imagina o seguinte: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, e é o primeiro passo, é saber qual futuro que você quer ter ou qual futuro você não quer ter. Então, imagine o seguinte: pense comigo agora referente a o primeiro passo. Pensar referente a daqui a 15, 10 anos, e você vai começar a imaginar uma vida perfeita. Então, como é o seu dia? Qual é a rotina que você tem no seu dia? Qual é a rotina de trabalho? Qual casa você mora? Qual carro você quer estar? Qual situação financeira você quer estar vivendo? Como vai ser? Como você se sente? O que você quer estar feliz? Você quer estar num lugar mais calmo? Você quer estar num lugar mais tranquilo e agitado? E você deve começar a refletir para montar um futuro ideal para você, dentro dessa reflexão. Sei que muitas pessoas não vão conseguir encontrar essas respostas. E para as respostas que você não conseguir encontrar e você deixar em branco, você vai fazer o caminho inverso. Qual o futuro que você não quer ter? Quais rotinas você não quer? O que é que lhe deixa muito estressado e frustrado hoje? Como a sua saúde está e qual é a saúde que você não quer ter? Então você vai começar a listar pontos que você não quer para o seu futuro. E é a partir daí que você vai começar a desenhar toda a perspectiva do seu futuro. Segundo passo que você vai fazer você precisa ter em mente e definir, caso você não tenha, seus valores e suas questões de vida, olhar de vida, cosmovisão, ética e moral. Por quê? Vou falar de... Na vida, a gente deve ter valores, deve ter princípios, devemos ter e defender a nossa cosmovisão. Porque senão a gente vai ser o famoso Maria vai com as outras. Ou, melhor dizendo, seremos apenas uma criatura seguindo um rebanho que foi montado pela sociedade. Vamos ser só mais um pela sociedade. Vivendo a vida e deixando...
existe uma música do mundo aí, né? Deixando a vida lhe levar e depois se arrependendo porque a vida lhe levou para algo que você não queria. Então, levou para longe dos seus sonhos, levou para um lugar de frustração e você vive uma vida dependendo só de trabalhar num emprego ruim de segunda a sexta, final de semana, fugir dessa realidade através de vícios e drogas e excesso de dopamina, vivendo num meio desenfreados de realizações dos seus desejos. Então você deseja alguma coisa agora, você vai realizar, você não tem controle sobre os seus impulsos. Vive uma vida totalmente impulsiva. E muitas pessoas vivem a vida assim. Elas não têm princípio, não têm valores. Então vou falar para não como citar como um exemplo ideal, mas vou falar da minha realidade porque é aquilo que eu tenho propriedade para falar. Meus valores e princípios seguem a Deus, dentro de um pensamento. Eu vou pegar uma frase emprestada de Sartre, que ele é um dos principais pensadores do existencialismo. A frase é o seguinte: se Deus não existe, tudo é permitido. Quem criou a ética e a moral e as formações das leis foi Deus. Porque aonde é que está escrito e quem criou que não devemos roubar, não devemos matar, não devemos desejar ou tentar pegar coisa do próximo, não devemos adulterar? Todos esses pontos, quem criou foi baseado na Bíblia. Todos esses pontos moral e éticos que levantou foi Deus. Então, se Deus não existe, tudo seria permitido, tudo vocês poderiam fazer. A gente poderia simplesmente pegar o outro ali, roubar a coisa do outro e fazer. Então não existiria leis e regras. Então, para tudo existir uma ordem, você tem que seguir princípios e valores que estão de acordo com você. Então, por exemplo, eu vou falar do meu. Eu tenho princípios, por exemplo, para cada detalhe da minha vida. Por exemplo, na empresa, se eu vou fazer alguma sociedade, algum empreendimento ou com alguma pessoa, eu não faço com pessoas que não têm o mesmo princípio que eu. Vou citar um exemplo. Não trabalhe com pessoas que traem a esposa. Por quê? Se essa pessoa trai alguém que ela fez uma aliança, que dorme na mesma cama que ela, que vive todos os dias com ela, como é que ela não vai trair você? Como é que você pode confiar numa pessoa que, se ela trai uma pessoa que fez uma aliança, quem garante que ela não vai lhe trair, dar um golpe nas costas? Dentro do casamento, por exemplo, temos outros princípios que até eu e minha esposa listamos antes mesmo de casar. Que, por exemplo, não dormir brigado, sempre tentar resolver alguns problemas. Alguns problemas não vão conseguir ser resolvidos, porque você vai estar de cabeça cheia e vai precisar de um tempo para pensar. Mas todos os problemas, o casal não deve dormir brigado, não deve deixar essa semente entrar dentro do relacionamento dos dois. Então a gente sempre busca resolver. Certo, Danilo? Isso pode demorar horas, certo? A gente já passou noites acordados, já amanheceu o dia resolvendo situações e conversando e tendo um diálogo. Sendo maduro o suficiente para botar em pauta e tentar um compreender o outro. Outro ponto, sempre quando as coisas estão à flor da pele, a gente tenta regredir e voltar. Não é eu contra minha esposa contra mim. Somos eu e minha esposa tentando resolver o problema. A gente é junto, a gente não é inimigo. E muitas vezes casais tratam o outro como se fosse inimigo no meio da discussão porque quer estar certo ou quer dizer que o outro está errado. E isso não leva para um lugar certo. O melhor lugar é tentar ver os problemas e enxergar de maneiras que possam ser resolvidas, baseado no que os dois querem para a vida, dentro de uma comunicação. E dentro disso aí, eu tenho outros princípios. Então vou começar a citar um outro princípio, que é o princípio da conversa com algumas pessoas. Existe um tipo de pessoas que só vivem se vitimizando e reclamando das coisas da vida. Ela só para conversar com você e: poxa, eu só tenho esse problema, esse problema, esse problema. Poxa, eu só tô cansado da vida disso, disso, disso. E só vive vomitando os problemas dela para que você escute. O que é que acontece? Primeiro, meu ouvido não é lixão. E segundo, se a pessoa tá falando os problemas dela, eu vou tentar ajudar a pessoa mostrando soluções para esse problema. Porque da vida todo mundo tem problema. E o importante é que a gente resolva eles. E o que é que acontece? Às vezes as pessoas não querem resolver esses problemas. Ela tem o problema como estimação dela, é um petzinho dela, que ela cuida, que ela trata, literalmente. Então você faz assim: não, resolve isso aqui. Não, pô, mas é porque. E é desculpa. Sempre quando eu vejo pessoas assim, eu tento sair daquela fuga pela direita. Ah, tudo bem, tá, não sei o quê. Porque não leva pra lugar nenhum, não tem uma conversa edificante. Essas pessoas não vão lhe edificar em nada, não vão fazer você crescer em nada. Não estou dizendo que todas as pessoas vão levar você para um crescimento, mas essas pessoas só vão levar você para baixo com os pensamentos, com as reflexões dela, tudo vomitando só na sua cabeça. E às vezes isso aí não vai trazer paz para você.
E o que eu me importo muito é com minha paz. Então eu faço, não, melhor não, eu vou sair dessa conversa. Então, para você, quais são os princípios, quais são os valores, quais são as éticas e coisas morais que você tem na sua vida? E se você não tem, procure estabelecer isso. Porque essa vai estabelecer a sua visão em relação ao mundo, de como você pensa, como é que você vive. E a partir desses 2 pontos, você vai alinhar a sua rota. A sua rota do desejo de construção para o futuro. Existem muitos caminhos para se chegar em um futuro desejado. Porém, baseado nos seus princípios e valores e nas estratégias de vida que você tem, de como você está vendo, é que você afunilar qual é a melhor rota para você e qual é a rota mais assertiva. Então, por exemplo, eu tomei essas decisões do futuro melhor quando eu estava na CLT. Por quê? Eu trabalhava 8 horas por dia e dessas 8 horas, 4 horas eu passava em transporte público, dentro de transporte. E era um tempo que eu ficava muitas vezes em pé, pro metrô lotado, isso aí. Mas se eu parei para calcular e fiz assim, peraí, eu tenho que acordar mais cedo, ficar 4 horas para fazer isso tudo, então não estava 4 horas, são 5 horas, que é uma jornada de trabalho, mas eu não sou pago por causa disso, então eu estou simplesmente desperdiçando meu tempo no transporte público. Às vezes é necessário, gente, não estou dizendo que é contra você sair de casa para procurar um emprego, mas passar 4 horas do seu dia só tem 24 horas, 4 horas do seu dia só para trabalhar e você não vai ser remunerado, para mim, isso é um tempo perdido. Então eu fiz um cálculo aqui, por exemplo, a média dos dias trabalhados de um brasileiro é de 149 dias. Se você calcular 149 vezes 4, dá 596 horas por ano. Se você dividir isso por 24 horas por dia, dá em média, uma média de 25 dias por ano que eu passava, né, dentro do transporte público. Ou seja, praticamente um mês do meu ano eu só passava dentro do transporte público, para vocês verem. Quando a gente bota no papel e calcula quanto tempo está desperdiçado, um mês, basicamente, tirando os finais de semana, eu só estava em transporte público, me deslocando para trabalhar e eu não ganhava para isso. Então, para mim, isso não fazia sentido, não estava dentro da minha cosmovisão. Se está para você, tudo bem. Então, por isso, eu escolhi sair dessa vida e começar a empreender. Principalmente por 2 pontos. O primeiro, liberdade geográfica. Eu queria ter essa liberdade de simplesmente poder começar a trabalhar aqui sem precisar ficar se deslocando. Algumas vezes vou precisar de me deslocar, mas eu queria ter essa liberdade geográfica de poder trabalhar de onde eu quiser. Então, isso, meu trabalho deveria me permitir. Era isso que faz sentido para mim. Segundo ponto, escala de salário. Dentro do CLT, você trabalha carteira assinada, você tem um teto de salário. Não importa se você der 200, 300, 400%. Muitas vezes, se você não for comissionado, você ganhar por comissão, que a maioria das pessoas não ganham por comissão, que é uma ajuda mais extra de vendas, essas coisas, e trabalhar só CLT mesmo, carteirinha assinada, seu salário não vai aumentar. Não importa se você der mais ou der menos. Isso pra mim era bem frustrante. Porque vamos lá, eu vou botar aqui uma média de alguns cálculos para você perceber. Vamos botar que você ganhe 2 salários mínimos, o que não é a média de maioria dos brasileiros. 2 salários mínimos hoje, com as correçõezinhas, chega de entre 2.700 até 3, porque sempre tem desconto, tem algumas coisas que acontecem, né? E veja quanto tempo, por exemplo, se você tem um sonho, quer comprar uma casa, ou um carro, uma moto, se você tem um sonho de conquistar essa coisa, veja quanto tempo você precisa trabalhar para conquistar essas coisas. Um carro, vamos botar um carro de 35 mil reais, um carro barato. Hoje os carros, se for você comprar um carro novo e um carro bom, é 70 mil, 60 mil, então botar um 35. Você tem que trabalhar em média 11 a 12 meses para pagar esse salário, para pagar esse carro. E outra, é pegando todo o dinheiro e botando um carro. Ou seja, você vai trabalhar um ano, é um ano da sua vida para você conquistar um bem. E esse tempo não volta. Eu tô falando de tempo de vida. Se você quer conquistar uma moto, então vamos botar uma moto aí de cerca de 10 mil reais. Você tem que trabalhar 3 meses e 15 dias para poder pagar essa moto. Ou seja, 3 meses da sua vida e 15 dias foram só para você conquistar uma moto. Muitas pessoas que é o maior sonho de maioria dos brasileiros é construir a sua casa própria ou ter sua casa própria, um apartamento. Vamos colocar aqui em média com terreno, casa, construção, você gasta 100 mil. Você pode gastar menos ou pode gastar mais, mas botar média. A memória do meu celular acabou, tive que completar esse vídeo. Vamos colocar agora uma média que você gaste 100 mil reais. Você vai gastar em média de 2 anos, eu anotei aqui, e 9 meses,
para poder comprar essa casa, para poder comprar esse sonho. Então, ou seja, por não ter escalabilidade, seu trabalho ser travado, não tem como você ganhar mais se você investir em outras coisas e fazer o dinheiro trabalhar por você. Veja quanto tempo de vida vai gastar e custear para você ter esses sonhos. Então, por isso eu preferi não vender meu tempo, mas sim encontrar uma outra forma de escalar minha fonte de renda ou ter mais de uma fonte de renda. E eu achei isso dentro do empreendedorismo. Eu não estou, para deixar bem claro aqui, eu não estou dizendo para você largar a CLT e empreender. Empreender não é para todo mundo. A pessoa tem que ter muito psicológico e estômago para conseguir viver com oscilações de cliente entrando, cliente saindo, às vezes contas atrasar porque os clientes não fizeram seu pagamento ainda, ou simplesmente o seu cliente vai fazer o distrato do contrato, ou simplesmente para ter que fazer dívidas de alavancagem para alavancar o negócio. O empreendimento sem investimento de capital e tempo, ele não cresce. Então vai precisar sim investir, melhorar, fazer upgrades. Então isso é mostrando dentro de uma realidade. Então se for migrar realmente, trace planos, peça orientação a Deus, ore antes de tudo. Peça orientação, faça planos e vá se adaptando a essa nova realidade. Porque às vezes muitas pessoas dizem que empreender não dá certo, essas coisas, mas é porque elas não estudaram sobre, não fizeram planejamento, não se organizaram e muitas vezes nem perguntaram a Deus se Deus iria abençoar ela nessa jornada. E depois se frustram porque deram um passo maior do que podiam alcançar com as pernas. Então, você aprendeu hoje sobre alguns detalhes da vida, sobre alguns princípios e esses 3 passos de como você deve seguir para estar na frente de 99% das pessoas. Primeiro, ter um futuro ideal que você quer alcançar. Segundo, alinhar esse futuro com seus valores e princípios, moral, sua ética. E o terceiro, traçar uma rota baseada no que você vai fazer, no seu caminho. Traçar uma rota para você poder ir. A maioria das pessoas só vivem sem planejar, sem organizar. Isso é uma coisa que culturalmente no Brasil não existe. Você vai perguntar para pelo menos 10 a 15% das pessoas, 10 a 15 pessoas no caso, né? Não é por cento. O que elas querem no futuro, para onde elas estão indo, depois daqui a 10, 15 anos, elas não têm planejado, elas não sabem. Estão simplesmente deixando a vida levar. Isso acontece mais em países como Ásia, naquele Oriente Médio ali. As pessoas planejam muito lá. Mas isso é algo que é bem cultural. E o que eu estou trazendo para você é como você ficar na frente de 99% das pessoas. Se você não sabe como criar isso, não sabe como criar essa rotina, precisa de um auxílio de alguém, minha consultoria vai estar aqui no primeiro link da descrição para você estar se inscrevendo e eu vou estar fazendo esse acompanhamento com você de rotina e planejamento. Aqui no card vai estar aparecendo a minha foto para você se inscrever e aqui um vídeo para que você possa continuar aprendendo no meu canal. Lembre-se, seu futuro depende do que você aprende hoje. Até a próxima.